Fala galera, função polinomial, apesar de não ser tão recorrente nas provas de vestibular do Enem, é sempre um assunto possível de aparecer e você tem que estar preparado para resolver, principalmente utilizando algumas propriedades muito importantes a respeito desse assunto. Vamos lá, algumas propriedades de polinômio que serão importantes para resolver essa questão são o teorema da decomposição, que a partir do fato que um polinômio tem as raízes x1, x2, x3, x4 até xn, você pode representar o seu polinômio p de x como a, uma constante, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 até x menos xn, depende do grau do seu polinômio ou da quantidade de raízes que tem o seu polinômio. Teorema das raízes complexas. Sempre que um número complexo z igual a mais bi for raiz de um polinômio, o seu conjugado z barra igual a menos bi também terá que ser raiz do seu polinômio. E finalmente, a questão da multiplicidade das raízes. Sempre que o seu gráfico for tangente em uma determinada raiz, você vai dizer que aquele valor tem uma multiplicidade par, ou seja, pode ser multiplicidade 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E toda vez que o gráfico for secante ao eixo x em um determinado valor, que é a raiz, a multiplicidade dessa raiz será ímpar, ou seja, multiplicidade 1, 3, 5 e assim por diante. Vamos ver agora como a gente trabalha esses conceitos, essas propriedades na sua questão. A função polinomial y igual a p de x de grau 3, cujo gráfico está esboçado na figura abaixo, tem. E agora ele coloca algumas afirmativas e você deve julgar se essas afirmativas são verdadeiras ou não. Vamos lá. Ele diz que possui um termo independente igual a menos 2 na primeira afirmativa. Bom, sempre que você tiver um gráfico de função polinomial no plano cartesiano, o valor em que esse gráfico cortar ou interceptar o eixo y sempre vai representar o termo independente de x. Você provavelmente já estudou isso em função de primeiro e segundo grau. No caso da função do primeiro grau, o termo independente era o b do ax mais b, era onde a reta cortava o eixo y. Na função do segundo grau, que tem a equação ax ao quadrado mais bx mais c, o intercepto da parábola com o eixo y era sempre o valor de c. Então, como o intercepto desse gráfico com o eixo y é o menos 2, você pode dizer que o menos 2 é o termo independente da função polinomial. Então a primeira afirmativa é verdadeira. Ele fala na segunda afirmativa que o polinômio possui raiz simples 4 e uma raiz imaginária. Vamos discutir a questão das raízes desse polinômio. Como ele diz que o grau desse polinômio é 3, você deve ter exatamente 3 raízes. E você analisando graficamente o seu polinômio, você identifica que esse valor 4 é uma das raízes, assim como menos 3 é a outra raiz. Só que como no caso do menos 3 o gráfico tangencia, você vai dizer que essa raiz 3 terá multiplicidade 2 para fazer as duas primeiras raízes sendo menos 3 e a terceira e última raiz sendo 4. Então você pode dizer que x1 é igual a x2, que é igual a menos 3, e a terceira raiz será igual a 4. Então a afirmativa 2, que diz que tem uma raiz imaginária, é falsa, então essa afirmativa está invalidada. Ele diz na terceira afirmativa que o polinômio possui uma raiz menos 3, uma raiz 4, até aí estava certo, porém ele diz que possui uma raiz imaginária, o que também não é verdade, porque todas as raízes do nosso polinômio são raízes reais, então a afirmativa 3 está falsa. E na quarta afirmativa, ele diz que a decomposição do seu polinômio é dada por p de x igual a 1 sobre 18, que multiplica x mais 3 ao quadrado vezes x menos 4. Vamos analisar e ver se essa afirmativa realmente é verdadeira. Vamos lá. Se eu tenho que as minhas duas primeiras raízes são menos 3, eu posso dizer que meu polinômio p será representado por a, que multiplica x menos a raiz, ou seja, x menos menos 3, dando x mais 3, só que, como isso aparece duas vezes, ficará x mais 3
ao quadrado. Como a outra raiz é 4, você também pode decompor como x menos 4. É a outro termo da sua decomposição do polinômio. Agora, a gente precisa determinar o valor de a. Para determinar o valor de a, a gente pode simplesmente utilizar o termo independente do seu polinômio, que é menos 2. O que isso indica? Assim, isso significa que quando x é igual a 0, o y será igual a menos 2. E como é que essa informação vai ser útil? Porque você pode substituir o p por menos 2 e o valor de x por 0, ficando menos 2 igual a a, que multiplica x mais 3, ou seja, 3 ao quadrado, vezes menos 4. Então ficará menos 2 igual a 9 vezes menos 4, vai ficar 36, ou menos 36a, resultando então que o a será igual a 1 sobre 18 ao fazer essa divisão. Sendo assim, a decomposição correta do seu polinômio é essa que está indicada na afirmativa número 4. Portanto, as afirmativas 1 e 4 são as verdadeiras e o gabarito da sua questão será a letra C. É isso aí, galera. Bons estudos e até a próxima.